Salve, salve pessoal! No MesaCast lá dos três irmãos, Cobori e Jones Manuel, eles vão falar agora sobre soluções para a Previdência Social, né? Uma coisa que eu tenho pedido e tenho sentido falta das críticas em relação ao governo são um pouco propositivas, né? Então vamos ver aí se sai alguma proposta ou se não. Vamos ver. Vai. Por exemplo, a Previdência, que ela é insustentável, tem alguma forma de reverter isso? Porque para mim também eu já não acredito na aposentadoria mais aqui no Brasil. Eu até falo pra galera, não vai adiantar, você tá pondo dinheiro lá e não vai voltar. Na verdade ela é insustentável porque o sistema tornou ele sustentável, né? Quando você ataca os direitos trabalhistas, você precariza o trabalho, na realidade você está tirando a base que sustenta a Previdência, como o Jones falou. As pessoas vão para a informalidade e não está contribuindo para a Previdência. Você é crítico também dessa reforma trabalhista? Então, na realidade, com o tempo, o que o modelo econômico do sistema vai fazer é realmente destruir todo o modelo de Previdência e Seguridade Social que a gente tem no país. Então, é muito louco. Tamir de Férias, boa tarde. Obrigado, Caio. Você não acha que essa taxação do Trump fortalece o governo Lula, uma vez que, além de trazer para a mesa um inimigo em comum das esquerdas mundiais, trazendo de volta, né, esse pensamento dos anos 90, 80, por aí, ele ao mesmo tempo faz com que todo o setor produtivo no Brasil, então metalurgia, agro, tenham que sentar na mesa para discutir com o governo Lula como que eles vão sair dessa, fazendo com que ele ganhe diversos favores, que ele ganhe um poder de troca para usar isso em 2026 com o poste que ele colocar para tentar disputar? Sim, absolutamente. Se o Lula souber usar dessa oportunidade, sim, é uma oportunidade que ele tem de fazer uma coesão nacional contra um ataque de uma potência exterior, né? Então, sim, se o Lula souber usar isso, obviamente, sim, ele pode reunir esse senso de pertencimento da nação contra esse ataque de uma potência exterior. E aí que é o que os bolsonaristas, que no meu caso, os bolsonaristas deveriam ficar mais puto ainda com o Eduardo Bolsonaro e pedir o mais rápido possível uma punição severa e proporcionalmente à traição da pátria que ele cometeu, né? Justamente para tirar esse assunto da mesa, né? Então, sim, os bolsonaristas deveriam ficar mais revoltados por causa disso, né? O Eduardo Bolsonaro e hoje o Flávio Bolsonaro com essa história de bomba de Hiroshima, jogar bomba em nação dos outros, eles deveriam ficar mais revoltados com esses líderes cretinos que eles escolhem, que na verdade são traidores da pátria, são apátridas, traidores da Mãe Gentil, traidores do Cruzeiro do Sul, e devem ser punidos como tal, porque está fazendo uma coerção em torno do adversário político deles, e que deve ser mesmo, porque a pátria está acima das nossas diferenças locais, né? A pátria está acima disso. Então sim, acredito que sim. O problema é que o Lula é um presidente fraco, o Lula é um presidente covarde, e tudo indica que ele não vai usar desse expediente, né, para poder criar essa coesão nacional e começar a questionar aquilo que eu falo que sempre é o núcleo do problema, né? Que é as substituições de importação. Então, por isso que, na prática, essa taxação do Trump pode servir para a gente criar vergonha na cara, se a gente tivesse um estadista à frente do país, né? Mas não parece ser o caso, né? Enfim, espero ter sido claro. Desculpa te cortar, mas na época eu lembro que, tipo, era um discurso político, assim, que a gente tem que fazer a reforma da Previdência, porque senão a gente não vai conseguir se aposentar, é insustentável. Então, assim, muita gente, eu comprei esse discurso, assim, sabe? Eu apoiava a reforma da Previdência, e hoje eu vejo que é mais uma cilada, então, que a gente caiu. Isso na realidade isso permeia todo. Eu até tive o Primo Rico lá, ele tinha. Eu não gosto de comentar coisa dos outros, de atacar, mas eu fiquei indignado que o Primo Rico colocou um post no Instagram que na realidade gera xenofobia, preconceito, gera tudo. Ele botou um gráfico dizendo no Norte e Nordeste tem mais Bolsa Família que CLT. E simplesmente postou. Quando eu olhei o comentário assim, gerou uma revolta dessa extrema-direita de xingar nordestino, de atacar, dizer que até de que tinha que matar, tinha que morrer, tinha que separar o Brasil. Tudo que a gente viu lá quando o Bolsonaro fez isso na eleição, né? E é que me deixou muito transtornado. Eu peguei e gravei um vídeo e peguei um outro gráfico, né? Porque você vai comparar Bolsa Família com o CLT, ele gerou uma percepção no público dele de que tem mais gente ganhando Bolsa Família que trabalhando. Só que as pessoas que trabalham no Norte e Nordeste com CLT é só 26% da população. O resto todo está na informalidade, é pejotizado, é o MEI, é o cara do iFood. Então, assim, você gera uma percepção de colocar uma pecha no nordestino e quem está no Norte de que ele não trabalha, ele é vagabundo e prefere Bolsa Família. Que me deixou revoltado, eu gravei um vídeo e botei esse outro gráfico, né? E fiz uma crítica muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque existe, ao longo do tempo que o modelo neoliberal foi criando na sociedade, foi realmente tirando as pessoas
da formalidade, jogando para a informalidade, porque isso interessa ao modelo. Se não existisse a informalidade do entregador do iFood, do motorista do Uber, essas empresas não existiriam, porque o modelo não para de pé. Esse modelo do Uber, do iFood, só para de pé com pessoas precarizadas, trabalhando por quase nada. O cara tem que fazer um investimento para ter o carro, o cara tem que fazer um investimento para ter a moto, o cara tem que fazer a manutenção, o cara tem que fazer tudo. Infelizmente, o cara faz... Eu estava até falando com o Safata, né? O cara, esse discurso do empreendedorismo, ele só é possível porque o salário mínimo é o que é. Aumenta o salário mínimo para 3 mil. Se a pessoa vai querer ficar na informalidade. Entendeu? Então... Isso tem a ver com o dinamismo da economia, né? Aquele ponto que eu tô tentando trazer aqui, a gente tá tentando trazer massa crítica, e eu vou fazer um vídeo ainda mais didático sobre isso, sobre o ponto de dinamismo da economia brasileira. E aí a gente vai ter que escolher ou torna a economia mais dinâmica, ou torna a economia mais produtiva, ou torna a economia... ou sobe no degrau do desenvolvimento, ou vai ficar com essa ideia de liberal, que é aquela mania que eu falo, né? Sai de casa para resolver um problema, volta com 2. O problema que saiu para resolver e um outro que arrumou, né? Que no caso é desmonte da seguridade do trabalho, né? O sistema põe o salário mínimo para ficar um troço muito ruim. Aí você fala assim, pô, é melhor eu dirigir o Uber e ganhar 2 mil do que ganhar 1.500. Na cabeça do cara ali, que tá pensando no dia a dia de como vai pagar o gás, R$500 a mais para ele fazer diferença. E aí ele entra nessa ilusão que aquilo é melhor, vai fazer aquilo. Só que ao longo do tempo ele vê que, putz, furou o pneu, é um custo a mais, vou ter que fazer a manutenção, é um custo a mais, eu não tenho nenhum tipo de direito trabalhista, né? Não vou ter previdência, o cara... Só que quando o cara descobre isso lá na frente, já foi. Então aí fica incentivando o modelo de empreendedorismo, porque para as grandes empresas isso é bom. Eu não quero você na CLT. Eu quero que você se dane, abre sua empresa e tal, e se vire. Se der errado, o problema é seu, eu não tenho nada com isso, entendeu? E aí eu vou precarizando as pessoas, que aí, como diz o Maio, eu preciso desse exército de reserva, né? Para sempre que eu abrir um negócio aqui, eu ter mão de obra barata. Senão, não... Então, assim, tem várias etapas do que foi feito desde a Revolução Neoliberal que foram todos contra a classe trabalhadora. Todos foram para precarizar o trabalho, todos foram para manter um exército de reserva, para quando você quiser ter uma empresa, você vai ter mão de obra barata. Entendeu? Terceirização também é isso. Por que as empresas terceirizam? Pô, eu prefiro terceirizar, você abre uma empresa, você recontrata os 2 aqui, o problema é seu. E aí eu vou pressionar você, aí você vai ser, no linguajar lá, o capitão do mato. Eu não vou mais chicotear ninguém, toma um chicote, você se vira. E aí você, como meu fornecedor, eu começo a pressionar você para você baixar o seu custo. Para ser bom para mim, para melhorar o meu retorno, entendeu? Então, assim, o que foi construído ao longo do tempo é isso. E é isso que a gente tem que ter consciência. É contra isso que a gente tem que lutar. E aí, pegando um pouquinho do que o Jones falou, qual que é o problema? Discordo em gênero, número e grau do Cobori. Ninguém faz Uber para ganhar 3 mil e nunca é para a vida. Na maioria das vezes é algo temporário para tentar se erguer. A crítica tem fundamento, mas ele está fora da realidade. Lipão, também nesse ponto eu tô mais com vocês. Problema assim, que eu falei, a gente tem que gerar essa consciência de classe e fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Mas por outro lado, a gente precisa ter um líder. Porque quando tiver a massa pronta, mobilizada, eu preciso ter um líder. E o Lula, pelo histórico dele, ele sempre, o histórico sindicalista dele, ele é um conciliador. Ele não é um cara de ir pro enfrentamento, pro embate. E o negócio dele sempre foi conciliar, é o que a gente vê ele fazendo. E é uma visão errada. É uma visão errada e cada dia que a gente precisa mais tentar desconstruir essa visão. O Lula não é um conciliador, o Lula é um representante da classe dominante. Ele é um representante da classe dominante. Quando ele senta para negociar um conflito, uma contradição entre o povão, a classe trabalhadora e a classe dominante, ele está advogando em causa da classe dominante e não da classe trabalhadora. Isso é muito bom frisar. O Desenrola é um exemplo muito claro disso, gente. Sabe? Essa questão agora do empréstimo consignado do FGTS é uma outra questão claríssima em relação a isso. Tentando conciliar, entendeu? Tentando do outro lado. E até agora com esse movimento, né? E até que se gravou lá com o Eduardo também do Somos 99%. Isso. A gente tem que ir para o enfrentamento. Perfeito. E o Lula, infelizmente, ele não tem esse perfil. Ele tem um perfil de conciliar, não de enfrentar. E eu acho que a gente precisa de uma liderança. Infelizmente, o Lula é um grande animal político, né? Mas ele não tem essa característica. A gente precisa de alguém com a característica de liderar essa insatisfação que está na população. Tem que ser um líder que vai para o enfrentamento. Mas só um ponto. O Lula enfrenta quando a biografia dele tá em risco. Aí quando a biografia dele tá em risco, ele é um leão, corajoso, é um cara de uma fibra moral, inclusive acima da média. Quando ele foi preso no negócio da Lava Jato, por exemplo.
Gente, desculpa, Jonas, te interromper, tá? Mas só uma coisa, lembre-se lá no começo do corte que a gente estava falando sobre previdência, né? E aí eu vou fazer aqui uma observação, né? Que eu falo, né? Muita gente é muito bom para criticar, né? Muito bom para apontar defeitos, apontar contradições, coisas do tipo, né? Mas você vê que no Brasil, de uma forma geral, e nas esquerdas, não existe proposta do que fazer se não for na mão dos trabalhistas, /ciristas. É só a gente que tem proposta do que fazer. Então vamos ver onde vai terminar esse negócio da Previdência, né? Porque a pergunta do Mindinho lá no começo foi: o que fazer com a Previdência? Tem jeito, não tem? E vocês veem que estão gerando um problema, coisa e tal. Vamos ver se vai chegar a resposta, tá? Se chegar a resposta, me lasquei, calaram minha boca. Mas vamos ver. Quando chegar lá e mudar de assunto, sem chegar a resposta, eu explico qual é a proposta que a gente tem, tá bom? E tal, a coragem pessoal que ele demonstrou ali, acima da média. A gente compara, por exemplo, com a postura do Bolsonaro, né? Que é um covarde de marca maior. Só que o Lula, ele só compra o enfrentamento quando a biografia dele está em risco. Mas o enfrentamento para as grandes causas nacionais do povo trabalhador, aí não. Aí nunca tem um enfrentamento. Tá judiando demais do Lula, hein? Não é judiando. É porque, veja, esse elemento que o Cobori falou, isso é importante. Porque, veja, o povo não existe em abstrato. Né? O povo ele se move a partir das suas organizações políticas, do seu tecido organizativo e das suas lideranças. Sem querer entrar em treta com meus amigos anarquistas, mas a ideia de um povo em abstrato, sem líder, sem organização, sem burocracia, no bom sentido da palavra burocracia, sem sindicato, sem movimento, sem lideranças e tal, isso não existe. O povo, ele se move historicamente a partir das suas organizações e dos seus líderes. Existe uma dialética entre líder e povo, né? O líder, ele só tem força porque ele tem um povo, uma classe, um grupo social que ele dá esse respaldo e, ao mesmo tempo, esse grupo, classe ou povo, ele precisa de uma figura de síntese histórica, né? Que vai personificar ali as demandas, as aspirações, as lutas e por aí vai. É um problema sério no Brasil que a maior liderança popular, e aí ninguém duvida que o Lula seja a maior liderança popular viva do Brasil, é isso. Mas é um problema sério do Brasil que a nossa maior liderança popular nunca cumpre uma luta, porra. E veja, ninguém tá cobrando aqui do Lula a Revolução Socialista, né? Ninguém tá cobrando aqui a Revolução Socialista, ler o Capital. Mas vou dar um exemplo nesse assunto da Previdência. A Previdência hoje, ela tem um problema? Ela tem um problema, mas não porque tem muito direito, não porque paga uma aposentadoria muito alta. Se você for pegar a Previdência, ela tem 3 problemas centrais. O primeiro problema central é que o governo Itamar Franco, mineiro, aqui, criou a DRU, a Desvinculação de Receitas da União, que permite todo ano tirar, agora está em 30%, quando foi criado era 20% do recurso da Seguridade Social, que pega saúde, previdência e assistência social, e colocar para estabilização e pagamento da dívida pública. Então foi criada a DRU, que assim que foi criado o modelo de previdência social brasileiro na Constituição de 88, no governo seguinte já se cria um mecanismo de desfinanciamento, que é a desvinculação de receitas da União, que era a promessa histórica do PT, quando entrasse na presidência, acabar com a DRU, e eles renovaram a DRU e, inclusive, depois aumentaram para 30%. Então tem um primeiro problema aqui, que é desfinanciamento crônico da Seguridade Social. Aí vem um segundo problema, que é empresa no Brasil praticamente ficou viciada em sonegar o pagamento que deve para a Previdência Social. Então você pega os números de dívidas previdenciárias de empresas, dá mais de 3 trilhões. Alguns, inclusive, não são recuperáveis, porque são empresas que já faliram e não sei o que, fechou. Mas assim, é uma prática crônica de desfinanciamento da contribuição previdenciária. E, inclusive, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, o Congresso volta e meia dá uma rodada de isenção de pagamento previdenciário para as empresas. Foi o FHC que fez a posta. Não, o DRU surge no Itamar mesmo, 94. Mas ela tinha como objetivo era estabilizar o plano real, né? Aí depois for sendo prorrogada com os objetivos escusos, né? Empresas. Aí vem o terceiro problema, que é a explosão de informalidade / desemprego. O Brasil, ele ainda tem uma demografia majoritariamente jovem. Ainda tem. E o Brasil tem carências estruturais gritantes. Então o Brasil tem mais de 20 milhões de famílias que moram em situação precária. O Brasil não tem a universalização do saneamento básico. O Brasil não tem a universalização do acesso à água potável. No meu estado, Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos tem água potável. Água, que é o negócio mais básico que existe. Então, o Brasil, por exemplo, tem um problema seríssimo, que é
poluição de rios urbanos, poucas áreas verdes e por aí vai. O Darcy Ribeiro, lá nos anos 80, ele falava de conjugar uma política de pleno emprego com um programa de recuperação ambiental e combate à despoluição, como se falava da época. Antes desse debate gringo do Green New Deal, a ideia era pegar o Estado, planejar uma série de grandes obras públicas. Tá mentindo, a DRU não foi criada para estabilizar o real, foi para pagar a dívida pública. A DRU surge como um mecanismo daquelas medidas que foi feita para a estabilização do plano real. A dívida tem a ver com o plano real também. Focado Loucura. em construção de moradia popular, saneamento básico e despoluição de rios, construção de áreas verdes, reflorestamento e por aí vai. Então você conjugava uma ação ativa do Estado para gerar emprego em massa, emprego formal, e melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar direitos, né? Moradia, direito a um ambiente agradável, sem poluição, sem degradação e por aí vai. Fazendo isso, você conseguiria aumentar violentamente a formalização da força do trabalho, consequentemente recuperar a base contributiva da Previdência Social e sanar os problemas. Não foi. Vamos ver aqui, ó. DRU. DRU, a desvinculação da Receita da União é um mecanismo legal do Poder Executivo para usar livremente parte da arrecadação de um tributo que, a princípio, teria que ser aplicado em uma área específica. O objetivo da maior flexibilidade do governo federal, o mecanismo surgiu em 94 como parte do Plano Real. Vamos ler de novo aqui, ó. O mecanismo surgiu em 1994 como parte do Plano Real e foi incluído na Constituição no ano 2000. Aí já foi o FHC, ó. Quando ela surge aqui em 94, ela surge como um pacote junto com o Plano Real aqui. Ela tem a função de prevalecer e estabilizar a criação da moeda, tá bom? Site do Senado. Não quer dizer que foi criado pelo Itamar na época da criação do real. Isso significa que ela estabilizou o real. Você tá defendendo Itamar Franco. Claro que eu tô defendendo Itamar Franco. Você tem dúvida? Tô defendendo. Foi feito em 94 como parte do Plano Real. É isso. Depois ela foi usada para outra coisa. É isso. Os financeiros da Previdência. Só que é claro que para fazer isso, você precisa comprar enfrentamento. Você precisa, por exemplo, reivindicar o lugar do Estado como um planejador da alocação da força de trabalho. Dizer quem vai decidir para onde é que vai a força de trabalho não vai ser o mercado privado. Vai ser um planejamento nacional para melhorar as condições de vida do povo trabalhador. Então a gente quer garantir saneamento básico para todo brasileiro, casa digna para todo brasileiro, e a gente quer enfrentar os problemas de poluição, desmatamento e degradação ambiental. Hoje é possível fazê-lo. Agora é isso cobra um enfrentamento, uma mobilização nacional, uma politização, colocar em movimento os sindicatos, os movimentos sociais, a intelectualidade, todo mundo que está preocupado com moradia popular, preocupado com degradação ambiental, com a crise climática. Infelizmente, a nossa liderança não faz isso. Nunca vai fazer, porque tá aí 40 anos de prova. E qual é o problema maior? A liderança não querer fazer isso, tudo bem, é com ele é sorte. O problema a gente volta pro ditado argentino. O problema é que as bases não cobram. Não cobram. Então, assim, se naturaliza a ideia de que a gente vai para o quinto governo dito progressista, e esse quinto governo dito progressista não deixou nenhum legado de uma reforma estrutural. A última reforma, Cobori, que a gente teve no Brasil foi a criação do SUS, Constituição de 88. De lá para cá a gente não teve mais reforma, a gente teve políticas públicas, que são importantes, massa e tal, mas reforma é um negócio mais profundo que política pública. Então, assim, são 5 mandatos, a gente teve uma reforma. O governo Petro na Colômbia, a Colômbia com 11 bases militares dos Estados Unidos, cercado de milícias. Você tá errado, ele não foi responsável pela estabilização do real, foram outras questões, foi os juros altos, o plano real, questões internacionais. Dux, depois a gente fala sobre isso então, já explico assim nesse corte aqui, eu já explico o que eu tô falando. Paramilitar de extrema-direita armada até os dentes, o governo Petro em um mandato está deixando um legado de reformas maior do que 5 governos progressistas no Brasil. Então, se a gente não mobiliza para esse enfrentamento, se a gente não coloca os grandes temas nacionais em tela, por exemplo, o Cobori vai passar o resto da vida criticando o modelo neoliberal e cada ano vai ter que dizer assim, ó, piorou isso, piorou aquilo. Porque, para além da conscientização, a gente precisa colocar isso em movimento. E aí, meu amigo, se as lideranças não querem colocar em movimento, elas precisam ser trocadas, né? Jones, Fala que Jones, o você governo cobra. F. Depois eu... E aí, vocês acharam que ele explicou da reforma da Previdência? Achei que ele problematizou e não deu a solução, né? Ou não, deu a solução. Se bem que é assim, né?
Pô, vamos tentar fazer o exercício empático, né? Boa vontade com o Jones. Ele fala que, mano, a Previdência só é um problema por causa da DRU. Se tirar a DRU e gerar emprego, não vai ter mais problema, é isso? Não existe o problema demográfico, não existe um problema de déficit em determinados setores, como o judiciário e os militares, né? Porque existe isso, né? Déficit por contribuição e o ganhos, né? O que eu quero dizer com isso? É uma cesta, né? A Previdência é uma cesta de repartição, onde tem as várias contribuições dentro dessa cesta, e aí depois aquelas. Cada grupo político. Cada grupo político não, é um grupo de trabalhadores mesmo, né? Os militares, o judiciário, coisa e tal, os funcionários públicos, eles pegam alguma coisa dessa cesta, né? Porque é um regime de repartição. Então os militares vão lá e pegam uma fatia grandona dessa cesta, mas a quantidade de coisa que eles colocaram é muito menor da quantidade que eles pegam, ou seja, tem um déficit ali. O judiciário, mesma coisa. Então tem um problema ali de financiamento dessa cesta, né? Tem muita gente contribuindo com pouca coisa dentro da cesta e pegando muito na hora de pegar. Então eu já refuto essa solução dele, né? Dando que ele coloca alguma coisa, né, como solução, né? Entendendo que ele colocou alguma coisa como solução, eu já refuto por causa disso, né? Porque tem um problema sim do financiamento, tem um problema de modelo ali, né? E aí o que a gente advoga? Um teto máximo para todo mundo, que pode ser, hoje eu chutaria que tinha que ser na casa de uns 8 ou 7 mil reais. Máximo para todo mundo, não importa se você é juiz, se você é militar, se você é pedreiro, se você é professor, funcionário público, não importa, tem um teto máximo, né? Teto máximo, vamos colocar assim, 8 mil, que vai continuar nesse sistema de repartição. O que é o sistema de repartição? Eu contribuo hoje para pagar um aposentado de hoje, com o contrato social que amanhã, quando eu me aposentar, o jovem de amanhã vai trabalhar para pagar minha aposentadoria, nesse sistema de repartição. E quem quiser receber a mais, acima do teto, vai ter que entrar no regime de capitalização. O que é capitalização? Você poupa hoje para você usar amanhã. Esse fundo de capitalização que vai se formando vai ser por gestão pública das categorias, né, para não ficar no mercado especulativo, coisa do tipo. E tem o processo, bom, isso aqui vai ser o regime, né? E vai ter o processo de transição. O que é o processo de transição, né? Pô, tô agora aqui, sei lá, eu não, mas sei lá, tem meu sogro vai se aposentar no que vem. Aí os caras vão trocar a previdência, pô, eu não fiz capitalização nenhuma, como é que vai funcionar isso? Então esse período de transição vai pegar quem tem até 20 anos de contribuição. Hoje a idade mínima é 35 anos de contribuição, né? Então vamos supor assim, até quem tem até 20 anos de contribuição, igual eu, por exemplo, tenho 35 anos, comecei a trabalhar com 17, eu tenho hoje 18 anos de contribuição, né? Eu tenho 18 anos de contribuição. Então, esses 18 que eu já contribuí, como não é 20, até 20, tá? Como o meu é 18, esses 18, o governo vai me dar um título com vencimento para daqui 17 anos, que seria os 35. Então, ó, hoje você contribuiu 18 anos, deu tanto valor, eu vou transformar isso num título público com vencimento daqui a 17 anos, longo prazo, né? Que vai ser corrigido por inflação, né, tal, aí os sistemas de correção, tal, IPCA, mas, enfim. E esse título com vencimento de 17 anos, toma aí seu título. Eu posso negociar esse título no mercado secundário, eu posso esperar para pegar o rendimento total lá e usar ele como capitalização lá no final. Até 20 anos faz isso e até 15 anos segue a regra como tá. Quem já passou de 21 até está na faixa entre 21 até 35 de contribuição, 34, 35, continua o mesmo sistema que está, beleza? Essa é a proposta. Ficou claro? Mais ou menos? Alguém ficou com alguma dúvida? Então aqui o novo regime, tá? Que agora vai ser um regime misto, até certo ponto repartição, acima desse ponto capitalização. Essa capitalização vai ser com gestão de fundo público, beleza? E a parte da transição vai ser assim, quem tem até 20 anos de contribuição vai receber um título público com tudo que contribuiu com vencimento até com prazo de vencimento até formar 35. Quem estiver de 21, quem já contribuiu de 21 até 34, 35 anos, vai continuar no regime que está hoje, beleza?